Bom, dando continuidade à análise, apenas para encerrar aí que o vídeo está muito conturbado, o governo, dentro dessa conjuntura, desse contexto de um elo, de outros dois elos que se constituem aí como sendo o Estado democrático de direito, né, ainda que na sua dimensão imaginária, né, e midiática, é necessário que o governo ele possua uma serenidade, uma posição de serenidade e de calma, para que sejam fortalecidos esses elos, para que as Forças Armadas possam se posicionar e meio que ficarem divididas entre o bolsonarismo e o governo, aproximar as Forças Armadas do governo. E com isso, você fazer uma certa. Você jogar a crise lá pro lado do bolsonarismo, tá certo? E fazer esse bolsonarismo ser vencido pelo tempo, né, pelo cansaço. E essa é a política correta. E não uma política de reprimir, de ficar prendendo. Evidentemente que no calor da situação é necessário prender os, 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 uh, os vândalos, né, até por uma questão exemplar. Eles precisam ser punidos. É necessário punir para mostrar o exemplo. O Estado ele tem que ter essa força punitiva, né? Ele não pode ser frouxo, né? Mas ele não pode se posicionar como um Estado autoritário, ou seja, não é pelo fato de que o bolsonarismo ele é um movimento terrorista que o Estado precisa se tornar uma ditadura, né? Uma ditadura que suprime os direitos, enfim, nesse sentido que eu quero dizer, né? Então é necessário que se mantenha essa intervenção militar, todas essas medidas antiterroristas. E o governo Lula, o ideal é que o governo Lula ele tenha ele saiba aproveitar o momento, usar o momento, né? Não é nem aproveitar o momento, mas usar o momento para que ele consiga se posicionar de uma forma mais passiva, ou seja, já sabíamos que seria difícil o governo governar, né, no sentido de executar as propostas às quais ele foi eleito. Então, saber usar esse momento significa você perante os seus eleitores, você ter uma posição de que os seus eleitores vão compreender a dificuldade da situação, ou seja, então você automaticamente fica blindado de críticas de governabilidade, isso por um lado. E por outro lado, você também adquire um posicionamento institucional em defesa da democracia, que faz com que você crie uma conexão muito maior com o Congresso Nacional e com a mídia tradicional, especialmente com a mídia tradicional, Rede Globo, etc. Né? E aí, você tendo esse elo fortalecido, né, em relação à mídia institucional e ao Congresso, isso permite que o governo consiga ganhar tempo e pensar estrategicamente nas suas propostas de governo, né, em como que você vai propor certas coisas, como que você vai executar certas medidas. Então eu acho que o governo, sabendo usar o momento, ele pode sair muito bem fortalecido, tá certo? E aí talvez, e aí essa sanha punitivista que muita gente da esquerda tem, e é entendível que essa sanha punitivista exista, e é entendível e justificável, é necessário que isso seja executado de forma consistente, ou seja, não basta simplesmente você ir lá e prender o Bolsonaro, tá? Porque isso pode simplesmente ser um tiro pela culatra. Então, o correto é você gradualmente, na medida em que a situação vai se estabilizando e que ficar muito bem cristalizado do ponto de vista midiático o que é o Bolsonaro, né, um terrorista, etc., você
você começa a criar, dentro dessa proximidade com o parlamento e com o fortalecimento desse elo com a Rede Globo, você começa gradualmente não prender o Bolsonaro, não se trata de enjaulá-lo e humilhá-lo, porque isso tem um efeito reverso, tá certo? Isso o coloca numa posição de mártir. O correto, muito mais eficiente, é você torná-lo inelegível, tá certo? Você torna ele inelegível, mas você mantém ele como uma voz, uma coisa assim que você não funde a imagem de um governo autoritário e ditatorial, tá certo, do imaginário da oposição com a realidade. Ou seja, o Bolsonaro não precisa ser, digamos assim, calado, mas ele precisa ser caracterizado, caricaturizado, de forma caricatural, caracterizado de forma caricatural como sendo uma figura sem credibilidade nenhuma, a ponto de institucionalmente ele se representar uma ameaça, a qual ele é mesmo. Vou falar que é verdade, ele é mesmo uma ameaça institucional. Mas você caracterizá-lo dessa forma e você conduzir uma situação de inelegibilidade é um processo mais consistente, né, e mais efetivo do que você simplesmente adotar uma posição de punição, sendo que você pode simplesmente punir de forma não consistente e você pode eventualmente fazer um tiro que possa sair pela culatra. Bom, então é isso. Essa foi a análise. Peço desculpas pela situação do vídeo aí e um abraço.